Muito bem, agora sim, analisamos. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, olha só. Galera lá do Concurseiro On pediu para que eu viesse aqui para a gente discutir e analisar, certo? A prova do TSE, Banca Sebrasp. Vamos lá? Então, tá aí na tela junto comigo, ó, a prova de nível técnico, turma. Dei uma analisada, obviamente, analisei as 20 questões, certo? E quero dividir com vocês, né? Tanto os assuntos que caíram, né? As respostas ali, a banca, aquela coisa toda. Bom, de tudo, tem uma questão que é, por incrível que pareça, foi a que eu mais recebi questionamento dos alunos, se ela não estava errada de acordo com o gabarito da banca. Eu acho que é a questão número 15 aqui, mas enfim. Mas, tirando essa questão, que aí eu vou dar uma reforçada no comentário, todas as outras, galera, fecharam de acordo com o gabarito. Né? Eu sei que a galera às vezes espera poder recursar uma ou duas, ou sei lá quantas questões, mas elas estão adequadas, beleza? Bom, vamos lá então, deixa eu começar aqui, deixa eu abrir, colocar em evidência, eu fico aqui no cantinho, opa, show, ó, o texto, os dois textos, aliás, tá, eu achei bem legais, bem acessíveis, tá, então nós temos ali, ó, o primeiro texto da estrutura, deixa eu pegar a fonte aqui, baixar aqui, ó, do Walter Costa sobre Rui Barbosa e o voto. Não, esse é o segundo. Não, tá certo, esse aí mesmo, é o primeiro. Então, vamos lá, número 1. Conclui-se que o texto, deixa eu pegar meus marcadores aqui, para o biógrafo Luiz Viana Filho, Rui Barbosa concorreu às eleições 5 vezes. Beleza. Aqui, essa questão dá pra dizer que é mais de questão de vocabulário também. Ali no 5º parágrafo, turma, nós temos essa parte, ó. Viana alega, né, Luiz Viana, que o próprio Rui, ó, nos 5 escrutínios. Aí vem a palavra escrutínios, é ligada à votação ou ao direito a receber o voto, escrutínio. Então, turma, ora, os 5 escrutínios, ou seja, as 5 eleições, aí elas são elencadas, então, de fato, essa aí é inquestionável, né, incontestável, a gente vai marcar como certo. Número 2. É correto concluir que o texto que o Brasil adota o sistema de uma eleição por maioria relativa de votos, até aqui tudo certo, galera. Até aqui, tudo certo, tudo bem. Exatamente isso tem no texto. O que diferencia, diverge, é essa parte aqui, ó, sem interrupções, desde a época do Império. Turma, sem interrupções desde a época do Império, só parar para pensar um pouquinho, né, sem ler o texto, tu vai lembrar da ditadura. Isso é uma interrupção. Desde a época do Império, teve essa interrupção. Mas também tem outros trechos aqui, turma, deixa eu ver, no 2º parágrafo, ó, que diz, cadê a Assembleia, ó, proceder-se-ia a uma nova eleição no mesmo distrito, né? Diante de mortes, isso também é uma certa interrupção. Por isso, galera, a 2 tá errada. Questão 3. De acordo com a fala de Luiz Viana Filho, apresentada no texto, as cartas e os documentos reunidos pelo senhor Homero Pires, também, que era um grande estudioso de Rui Barbosa, deixam clara, aí turma, esse é o esquema, ó, a inexistência de consenso. Não, é o contrário, essa é a palavra X. Toda a colocação do Homero Pires deixa clara a existência de um consenso. Tanto o autor, tá, quanto o Homero Pires, com o Luiz Viana, todos têm o mesmo consenso sobre a primeira candidatura ser em 1878 e não 1875, como inicia o texto. Por isso, galera, que ela está errada. Não é a inexistência de consenso, mas sim a existência. Corrobora para um consenso que o autor tenta provar. 4. Deixa eu só ligar meu... Aqui, aí, show. Aí, 4. Depreende-se da leitura dos parágrafos iniciais do texto que o deputado não tinha suplente. Não é nem de depreender, turma.
Tá ali, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente pra gente marcar a estrutura. Se liga nessa. Mesma maneira, ó. A eleição, ó. Não havendo suplentes, vagou-se um cargo na Assembleia em razão da morte de João Vitor Carvalho. Não havendo suplentes, no caso de morte do deputado, a opção por outro distrito proceder-se-ia numa nova eleição. Então, beleza. Show de bola. Vamos à parte gramatical relativa a esse texto aí. Questão 5. Mantendo-se a coerência aqui também, né? Não foi nessa questão. Não é nessa ainda. E a coerência e a correção gramatical. Turma, coerência e correção são sinonímias, tá? Já vou falar de antemão. Coerência e sentido não é a mesma coisa. Ficou bem evidente nessa prova que a Sebrasp fez. Não é nessa questão ainda. Vamos lá, número 5 diz o seguinte. A frase não havendo suplentes, né, poderia ser... aí está no segundo parágrafo, nessa parte aqui. Ó, não havendo suplentes, no caso de morte do deputado, a opção por distrito, proceder-se-ia a uma nova eleição. Não havendo suplentes, é a mesma coisa se não houvesse suplentes. Aqui, turma, mais uma questão de reescrita e de concordância. Ali fechou. Lembrando que o verbo haver não tem plural, né? Não tem sujeito. Então, a 5, certinha. Vamos ver a 6? Bora lá. O verbo, o vocábulo prestimoso. Turma, isso é um texto, né? Embora o narrador seja 2017, né? O autor é um texto que traz fatos históricos. Então, vem essas palavras mais arcaicas ou de pouquíssimo uso no contemporâneo. Prestimoso significa que é aquele que tem utilidade? Exatamente. E eu sei que vocês já olharam no dicionário, principalmente quem nunca tinha visto essa palavra, sabe que a 6 está certa. Fechou? 7. A correção gramatical, e agora sim é aquela questão, é a que eu mais recebi, essa aqui. Sobre essa aqui, turma, sobre esse comentário. A correção gramatical e a coerência seriam preservadas caso as vírgulas, e aí a gente vê que é uma oração adjetiva, e eu sei que tu sabes, todos nós sabemos, que toda oração adjetiva em que as vírgulas são removidas, omitidas, muda o sentido. Beleza. Pegou uma galera porque a galera confundiu coerência com sentido. Turma, tirou as vírgulas, ela mantém a gramática e a coerência, só muda o sentido. Então, anota aí. Coerência é diferente de semântica e sentido. Fechou comigo? Por isso, turma, que a 7 está certa. Pegadinha, vamos dizer assim, pegadinha da Sebrasp. Ela te pegou, caso tu tenhas errado essa questão, pela palavra coerência. Turma, coerência com ou sem vírgula vai manter, porque tu mantém uma ideia lógica, mantém a coerência. O que muda é a semântica, o sentido, que é o que não foi mencionado na questão. Por isso que a número 7 está correta. Vamos ver a 8? Deixa eu subir aqui. O texto, número 8, apresenta em diferentes trechos orações invertidas. Isso aqui eu achei bem legal. Isso aí lá nas figuras de linguagens, nós chamamos de hipérbato, né? Que é a inversão da ordem direta do período. Por exemplo, o sujeito quando ele vem depois do próprio verbo. Então, turma, deixa eu pegar aqui, ó, galera emanada de luz. Ó, publica Homero Pires, sujeito depois de verbo. Pôs doutor Homero, sujeito depois de verbo. Só que aqui na última é que quebra o esquema, porque o verbo haver, se liga nessa, o verbo haver, ele não tem sujeito. Então, turma, tá na ordem direta. Reclamação é o objeto direto do impessoal haver. Quebrou o esquema da número 8. 9. O trecho far-se-ia, uma mesóclise, era bem usual em textos antigos, né? Lembra, né, turma, que mesóclise, ou seja, o pronome no meio do verbo, obrigatoriamente o verbo tem que estar no futuro. Faria, farei, ali está no futuro do pretérito, do indicativo. Poderia ser substituído
Ó, mantendo-se a coerência e a correção. Não é sentido, mas é óbvio, vai manter o sentido. Seria feita, ó, far-se-ia. Mantém a mesma lógica por seria feita, então a gente tira a estrutura única e coloca uma estrutura composta. Faria por seria feita, mantém, turma, a coerência. Muda um pouco o sentido, muda, tá? Mas, de novo, coerência e correção, coerência e sentido. A palavra coerência não é sinonímia, não é a estrutura de sentido. 10. A omissão da preposição a no trecho. Deixa eu marcar aqui. Primeira eleição a que Rui Barbosa concorreu. Turma, quando tem um pronome relativo, que é o caso aqui, ó, aparece um pronome relativo, e diante dele aparece uma preposição, ela é obrigatória, ou seja, ela foi necessária por alguém, por outro vocábulo. No caso, concorreu. Quem concorre, concorre a alguma coisa. Aqui nessa estrutura, eu quero dizer que Rui Barbosa concorreu à eleição, que seria com crase, ó. Por isso, turma, que a preposição, ela não, questão de regência verbal com relativos, ela não pode ser removida. 10 é errada. Comentário dessas 10 primeiras, dá para ir bem, vou dizer assim, ó, 8 ou 9 questões, plenamente bem. Para quem estudou tranquilamente, show de bola. Aí vem um novo texto, galera, que é um conto, uma crônica, né? Uma narrativa do Machado de Assis. Machado de Assis é antigo, é difícil, né? Não é uma leitura que a galera... Não vocês, não estou dizendo vocês, estou dizendo a maioria que não estuda. Não é uma leitura que a galera pratica no dia a dia. Bom, vamos lá. Conta, né? Esse trecho aí narra muito bem, Machado de Assis, excelente escritor, como sempre, né? Narra um momento em que a pessoa para a sua vida, para o seu dia comum e vai votar. Então ele vai narrando, é cheio de descrições, né, descritivos, bem característicos do Machado de Assis, muito bem, tu consegue ler e imaginar exatamente, né, aquela cena que tu estás lendo ali. Isso é demais, né? É muito legal. Bom, vamos lá, turma. Questão 11. No período, revelem a vulgaridade da ação. O vocábulo ação, ó, remete ao ato de votar? Não. Ali é o último aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Na última partezinha do texto. Ó, votei e corri a almoçar. Ele tá reclamando que ele teve que votar e correr, porque ele ali perdeu, né? Vai falando. Por que o texto narrativo, ele vai, cada partezinha vai mencionando o tempo, porque ele tinha essa necessidade de voltar a trabalhar, né? Almoçar para ir trabalhar ainda. Consegui almoçar para ir trabalhar. Muito legal. Então, turma, essa parte aqui, se liga nessa, o vocábulo ação remete ao ato de votar, tá errado. Remete principalmente ao ato de votar e ir almoçar. Ó, ao ato de almoçar. Fechou. Questão 12. Não é certo. Conhecia-os, era do meu quarteirão. A substituição, ó, turma, ponto final. Letra maiúscula. Não prejudicaria? Não, mantém o mesmo sentido. Eu conhecia-os, eram do meu quarteirão. Isso é possível, a gente dá aquela pausa maior, ainda mais nessas crônicas, nessas narrativas. Ó, não prejudicaria o sentido? Não. Nem só a correção gramatical? Também não. A gente faz uma enumeração de períodos, né? Para dar um efeito maior. Por isso que a 12 está certa. Vamos ver a 13? 13. É correto afirmar que o texto é parte de um conto, em função de sua estrutura narrativa? Sim. E do desenvolvimento em torno de um único conflito da abordagem? Sim. Até aqui, turma. Até aqui é tudo sim. Ó. O que transforma a 13 em errado, galera, é essa partezinha aqui final, ó. De um fato cotidiano. Vamos lá, fato cotidiano é algo frequente, corriqueiro, comum. E o ato de eleição, turma, embora ele faça parte da nossa vida, mas não é uma coisa
frequente, do cotidiano. Tem que cuidar bem a ideia das palavras. Cotidiano é algo comum, todos os dias, frequência. A cada 2 anos tu vota, não dá para dizer que faz parte do teu cotidiano. Ele faz parte da tua vida. A cada momento da vida a gente tem que ir lá votar. Por isso que ela está errada. Muito bem. A 14 diz assim, ó. 9/10 dos eleitores não respondiam por isso. Ó, questão de análise sintática, turma. Aí eu trouxe um quadrinho, ó. Deixa eu botar aqui. Não respondiam é um VTI. A chamada, que não está subentendido, tá, turma? O objeto indireto não é aquela estrutura ali que aparece, ó, por isto ou por aquilo. Não é o objeto indireto, não é complemento. Por isto ou por aquilo, emanados de luz, é o adjunto adverbial de causa. Por que não respondiam a chamada? Por isto ou aquele motivo, né? Então, a 14, ela é errada, porque isso aqui é um adjunto adverbial de causa. Beleza. 15. A justificativa oferecida pelo narrador para a afirmação de que lhe pareceu. Isso aqui também deu discussão. Eu vou dar meu ponto de vista. Eu entendo quem reclamou. Uma galera falou comigo. Uma galera não, sei lá, 5, 6. Eu acho uma galerinha. Reclamou dessa... Ah, porque... Como assim a banca deu certo na 15? Ó, ele não é desfavorável à lei. Turma, ele não concordou com a lei. Isso é fato. Ele não concordou com a lei, tá? Tá aqui... Deixa eu ver na linha... Oferecida pelo narrador, afirmação, pareceu opressiva. Cadê a opressiva? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá no 6º parágrafo. Quis protestar. Cadê? Peraí, eu quis protestar. Aqui, achei. Então, vamos lá. Diz lá, começa pelo contexto, ó. Diz o presidente... Previno aos senhores que as cédulas que contiverem nomes riscados e substituídos não serão apuradas. Quis protestar. Pareceu-me opressiva. Ele achou opressivo o cara não poder expressar. Tipo, tem alguém que ele gostaria de votar, mas não está ali entre os nomes da cédula. Beleza. Só que aí, turma, essa parte aqui. Ó, essa outra parte que vem. Pois, nananana, ó. Essa parte... não é uma justificativa. É uma ironia. É a pessoa se convencendo. Ela assim, mas não gostei disso aí. Eu queria votar em alguém que não estivesse ali. Aí ele pensando consigo mesmo. Mas imagina se eu escolho um nome para presidente, suponhamos, senador ou deputado, em caminho. Tipo, eu já tô a caminho, sei lá do quê. Aí ao descer do bonde, eu acho que não é tão bom como o outro. Eu não posso entrar na loja e abrir a cédula e trocar o voto, né? Tipo, é uma pergunta pra ele. Estão entendendo, galera? Ou seja, isso aqui é uma ironia, tá? Aquilo ali tudo é uma ironia. Por isso que é 15. Mas igual eu vi que a galera reclamou, não concordou. Mas ela tá certa, turma. Porque, ó, ao contrário do que a afirmação, ó, possa inicialmente fazer crer. Beleza. Dá pra fazer o recurso? A galera mandou? Mandou. Eu sei que alguns mandaram o texto. Vamos ver o que a banca vai dizer, mas eu imagino que ela vai responder isso. Há uma ironia ali, ele está sendo irônico com ele mesmo. Cara, mas tu não pode, né? Ir lá, abrir a cédula e botar um nome que não esteja ali, votar, né? Então ele deu essa aqui, eu não posso entrar numa loja, pegar o voto que eu já fiz e mudar. Seria essa a ideia. 16. O vocábulo vagar classifica-se como verbo e foi empregado para expressar vagueza. É que a gente está conhecendo devagar, né? Vagarosamente, com a ideia de devagar. Só que nesse caso aqui... Turma, qual é o parágrafo? Para ele, eu achar no 6º período do 1º parágrafo. Tá aqui. Cadê? Ó, com aquele vagar do costume, ou seja, com aquela demora, né? E não de estar vago. A ideia de vagueza é de estar vago, ocupado. Não, turma, ele tá com a ideia de lentidão mesmo. Opa, aqui, ó. Lentidão. Então, a 16 está errada. 17. Abriram-se as urnas
Turma, não tem erro, né? VTD com partícula C, o que é que se abriu? A resposta, as urnas. Aí nós temos uma voz passiva sintética, onde o pronome C, turma, esse carinha aqui, trabalha como partícula passivadora. Essa aqui tranquila, né? Vamos dizer que assim, ó, tirando aquela questão, tem 3 questões aqui, tá? As outras, vou dizer, bem objetivas. Aquela ali da 15 que eu comentei com vocês, a galera não gostou muito, mas é uma ironia que o que o personagem faz consigo mesmo. Por isso que a resposta da banca está correta. Aquela outra lá da coerência, que a galera confundiu com sentido, né? Aqui 18. Nos períodos, eram 10 horas menos 1 minuto. Turma, verbo ser mais horas, lembra? Ser mais horas, sujeito inexistente, o verbo é pessoal. O verbo haver, no sentido de existir, havia 47 eleitores. Fechou essa aqui. Top. 19. É possível concluir corretamente do texto que houve um alto índice de abstenção na sessão eleitoral a que o narrador compareceu? O que corrobora para essa afirmativa, turma? É essa parte final aqui, ó. Porque a lista era quase toda composta, quase toda é a maioria. Abstencionistas, a galera que não foi, e nomes dos ausentes ou mortos, ó. Vejam, pela necessidade de esperar que os donos apareçam. Muito bem. Bom, o que ajuda a entender, nomes de ausentes e mortos gastam mais tempo. Então, turma, questão 19, isso? Certo. 20 última. Aqui a galera também chiou, mandou, e é uma pegadinha da banca, dá para incomodar a banca fazer o recurso, mas é o seguinte, fumando e falando de moças bonitas. Turma, notem que lá no trecho original, tá aqui, ó, tem uma vírgula ali, ou seja, aquilo ali marca uma oração adjetiva explicativa. Eleitores que fumavam. A reescrita é essa aqui mesma. Se tu vai tirar, né, da estrutura, se tu vai tirar da estrutura reduzida e colocar em desenvolvida, vai ficar assim. O que a galera tá chiando é que não apareceu a vírgula na reescrita. Dá para incomodar a banca, dá para questionar. Pô, cadê a vírgula dali do esquema? Mas, né, deixa eu ver o que diz o enunciado. Ó, poderia ser reescrito. Turma, poderia ser reescrito? O esquema é o enunciado. Vamos analisar o enunciado aqui que a Sebrasp criou. Banca trouxa. Deixa eu pegar outra cor aqui. Aqui. Agora, vamos para cá. O trecho poderia ser reescrito sem prejuízo. Aqui é que tá, que pegou a galera, ó. Essa partezinha, turma, ó, do sentido original. O que a galera tá reclamando? Ô, professor, colocaram ali os 2 pontos e não colocaram a vírgula. O que a banca pode alegar, tá, turma? Mas igual, se puder, quiser fazer recursos, alega que não houve a colocação da vírgula, na reescrita, e isso altera de explicativa para restritiva. Mas ela vai alegar que a vírgula não pode ser retirada do texto, né? Mas, opa, não, é aqui, ó. Aqui, que a vírgula ali da estrutura não pode ser retirada do texto. Dá para tentar, é uma tentativa, caso tu tenha errado e precise dessa questão. Mas em base eu até entendo, ó, turma. O trecho poderia ser reescrito, ele mantém o mesmo sentido? Mantém, o trecho mantém. Quando eu troco fumavam, fumando que fumavam, é a mesma lógica. A vírgula está lá no texto, não necessariamente quer dizer que o enunciado tenha tirado. Dá para brigar porque é uma questão, né, de duplo sentido. Bom, galera, tá aí. Análise das 20 questões. Pai, eu achei, vou dizer bem sincero, tá? Bem boa mesmo. Se tu estudaste, se tu te preparaste, eu tenho certeza que vocês tiveram êxito aí de umas 15 questões. Ou mais, talvez. Galera, qualquer dúvida, eu estou à disposição, fico aí sempre à disposição para a gente querer trocar uma ideia. Se ficou com dúvida ainda de alguma questão, alguma circunstância criada pela banca, é só procurar. Valeu? Valeu, galera. Até mais.